eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar as notícias, ó, dedão no like aí que ajuda muito a gente. Se for novo no canal, já se inscreve também, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Olha, notícia nada boa pra gente. De forma preventiva, o STJD suspende Raniel e Luiz Henrique por 30 dias. O campeonato acaba agora dia 5 de novembro, ou seja, pelo prazo aí eles estariam fora do campeonato, não jogam mais. Porém, essa punição preventiva vale até o julgamento ser realizado. Julgamento esse que deve ser realizado na semana que vem. Então, portanto, Raniel e Luiz Henrique já seriam desfalque do Vasco de qualquer jeito, porque ambos foram expulsos ao término da partida. Beleza? Eu vou trazer para vocês aqui duas informações do GE, porque o Sport, de forma preventiva também, está com a Ilha do Retiro proibida de receber jogos e perdeu também a possibilidade de ter torcedor em seus jogos. Então vamos lá. O presidente do STJD, Otávio Noronha, suspendeu preventivamente o atacante Raniel e o meia Luiz Henrique, que desfalcarão o Vasco nas próximas rodadas do Brasileirão. A punição vale por 30 dias, limitada a 2 partidas, enquanto a dupla aguarda julgamento pelos episódios que aconteceram no empate contra o Sport no último domingo na Ilha do Retiro. A punição antecipada foi pedida pela Procuradoria do órgão e aceita pela presidência. Na mesma ocasião, Noronha também decretou interdição da Ilha do Retiro e portões fechados em jogos do Sport, mandante da partida do último final de semana, que terminou com agressões e invasão de campo. A notícia é do Globoesporte.com. E agora eu vou trazer informação do lado do esporte. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou na noite desta terça-feira o estádio da Ilha do Retiro, no Recife, por conta da invasão de campo da parte da torcida do Sport no jogo do último domingo contra o Vasco pela Série B do Brasileirão. A medida já passa a valer de forma imediata. Além disso, o presidente do STJD, Otávio Noronha, também determinou que o clube pernambucano mande seus jogos de portões fechados e que não tenha direito à carga de ingressos para seus torcedores quando for visitante. O Leão tem mais 3 jogos na Série B. No sábado enfrenta o Londrina no Estádio do Café e em seguida recebe o Operário no Recife. E por fim, encerra sua participação diante do Vila Nova em Goiânia. Vale destacar que as punições aplicadas são de forma preventiva. Isso porque ainda serão julgados na próxima semana pela invasão de campo. O Sport foi denunciado em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o Código 205, 211 e 213, e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Com isso, pode ser punido com perda de mando de campo de 1 a 10 jogos, multa de 100 a 100 mil reais e também perda dos pontos da partida contra o Vasco. Beleza? Essas informações eu já tinha dado para vocês no vídeo anterior, mas informação nova, atualização: Raniel e Luiz Henrique estão suspensos preventivamente por 30 dias ou 2 jogos. A princípio, o julgamento é na semana que vem. O Vasco joga nesse sábado contra o Criciúma. Ambos já estariam fora do jogo de qualquer forma, porque foram expulsos, então já em tese não muda nada, mas já enquanto não existir o julgamento, eles também já estariam fora do jogo contra o Sampaio Corrêa em São Januário na quinta-feira. Ou seja, se o julgamento do STJD for na sexta-feira, por exemplo, essa punição preventiva já tira o Raniel do outro jogo também. Então o Vasco já está sendo prejudicado por essa decisão do STJD, que eu acho um absurdo. O Raniel está tomando a punição de 2 jogos de forma preventiva sem ser julgado por ir à torcida do Sport e fazer isso aqui. A gente citou, não vou ficar falando toda hora as mesmas coisas aqui, a gente bateu muito nessa tecla ontem e hoje no canal, de N comemorações no futebol brasileiro e europeu, e ninguém nunca é punido por isso. O cara balançar a genitália, mandar dedo, aí tudo bem. O Raniel foi na direção da torcida e fez isso aqui. É um absurdo fazerem o que estão fazendo com o Raniel. E espero que, pelo menos, esse julgamento ocorra no começo da semana.
segunda, terça-feira, porque pelo menos ele sendo julgado, não acredito que vão punir o Raniel por isso, que ele esteja disponível para o jogo do Sampaio Corrêa. Fora do jogo do Criciúma, ele já tá. Ele e o Luiz Henrique foram expulsos, né? Já estão fora. Inclusive, achei que o juiz ali deu o segundo amarelo nele pelo tumulto, a confusão toda, né? Ia ficar uma pressão muito grande em cima do Raniel por parte do Sport. Ah, a culpa é dele, ele que provocou isso aí. Então, para não falar que ele também não fez nada, ele forçou uma barra ali, ó, amarelo pela camisa e outro amarelo aí por comemorar em direção à torcida do Sport. E aí, pelos dois amarelos, ele tomou o vermelho e foi expulso, que já é um absurdo. Agora, tirar o Raniel preventivamente fora de 2 jogos, numa reta final, hoje ele até nem tem sido titular do Vasco, mas o Aguinaldo não é o 9 definitivo do Jorginho. Eles vêm trocando. Inclusive, infelizmente, uma notícia muito triste, se referindo ao Aguinaldo, faleceu a madrasta dele hoje, até de uma forma meia tragédia mesmo. Eu vou até ler para vocês aqui a informação dos companheiros do Extra. O atacante Aguinaldo recebeu uma triste notícia nesta terça-feira. O jogador perdeu a madrasta, mãe de sua irmã. No Maranhão, o jogador vivia com a mãe e o pai, que também faleceu em fevereiro deste ano. O Vasco foi às redes sociais manifestar solidariedade ao atacante. O Vasco da Gama está se solidarizando ao atleta Aguinaldo e seus familiares e lamenta profundamente a perda de sua ente querida nesta terça-feira. A causa da morte da madrasta não foi divulgada. Aguinaldo treinou no CT Barbosa nesta terça-feira e deve trabalhar na quarta. Sua presença na partida de sábado contra o Criciúma não está confirmada. Aguinaldo, aos 18 anos, soma 16 jogos e 3 gols pelo profissional. A gente ainda tem esse problema agora, né? Infelizmente uma fatalidade. A matéria do Extra não confirma, mas tem informações vindas do Maranhão de que foi um acidente de um caminhão, né? Esse caminhão de materiais de construção que carrega areia, ele perdeu o freio descendo uma ladeira e acertou 2 mulheres numa moto. Uma das mulheres seria a madrasta do Aguinaldo e ela veio a falecer, infelizmente. Até quem, inclusive, divulgou essa informação no Twitter foi o companheiro Lucas Pedrosa. Então, trocando em miúdo, Raniel e Luiz Henrique preventivamente fora do jogo. O Aguinaldo, por questões aí particulares, não se sabe se ele estará apto psicologicamente bem para poder jogar no jogo sábado. Ele treinou normalmente hoje, o Vasco tá vendo aí se ele vai ao treinamento amanhã. Então, assim, a situação muito delicada e a gente tem que entender. Um menino de 18 anos que perdeu o pai recentemente e estaria perdendo a madrasta. Agora, uma informação importante, a Força Jovem está liberada após quase 10 anos a voltar a frequentar os estádios. A voltar a frequentar os estádios. Vamos lá. Agora é oficial, nota da Força Jovem. A Força Jovem do Vasco está de volta às arquibancadas. Foram 9 anos de punição. Nunca na história uma torcida organizada ficou tanto tempo fora dos estádios como a Força Jovem do Vasco. Foram anos batendo na trave e cada ano que passava as coisas pareciam ficar ainda mais complicadas. Muitos desacreditaram, outros abandonaram e alguns fizeram de tudo para que esse dia nunca chegasse. Porém, muitos acreditaram, continuaram na caminhada e lutaram incansavelmente para que esse dia chegasse, contra tudo e contra todos em nossa luta. Era essa uma triste realidade. Éramos nós por nós e pelo Vasco. Remávamos contra a maré e éramos e somos pré-julgados apenas por sermos torcedores organizados. Não tínhamos direito de resposta e muito menos direito de nos defender de falsas acusações, taxados como vendidos, marginais e vagabundos, até pelo torcedor vascaíno. Nos encontrávamos cada vez mais num beco sem saída. E o que fazer para reconquistar a admiração do povão, a confiança dos torcedores e do poder público e a credibilidade da instituição? Um novo conceito. Entendemos que era necessário uma mudança de postura e que só com novas atitudes iríamos conquistar tudo isso outra vez, com erros e acertos. Estamos nos adequando aos dias atuais, mas sem esquecermos nossos ideais e os ensinamentos dos nossos irmãos mais antigos. Um novo conceito trouxe para a torcida grandes conquistas, entre elas pacificação interna e fim das brigas, reaproximação com aliados e povão, loja física em frente a São Januário, volta da torcida aos estádios, projetos e muito mais. Vasco por amor. Nosso foco agora será totalmente em colocar o Vasco de volta à Série A.
na marra, como já vem sendo feito o campeonato inteiro pelas demais torcidas co-irmãs. Temos certeza que, assim como em 1970, quando nasce a Força Jovem do Vasco e o Clube de Regatas Vasco da Gama conquista um título após 11 anos de jejum, em 2023 será a retomada do gigante e o começo de uma nova era. Afinal, juntos somos mais fortes. Reúnam os afastados, achem os perdidos e juntem-se a nós, porque o Ed voltou e veio para reinar, acima de tudo, abaixo de nada. E eles fizeram uma outra nota também, fazendo um esclarecimento do que tange as faixas. Agradecemos a todos que acreditaram na nossa mudança e compraram essa briga. A Anatorque, na figura do seu presidente Claudinho, o Clube de Regatas Vasco da Gama, os deputados Carlos Mink, Zeidan, Luiz Paulo e André Siciliano, que foram impecáveis e contribuíram muito para que pudesse retornar às arquibancadas. Aproveitamos para reiterar que durante os próximos 60 dias poderemos apenas usar uma faixa e nossas vestimentas, camisa, bermuda, etc., até que o novo TAC seja finalizado. Força Jovem veste branco, a família promete, demora, mas cumpre. Então tá aí, o Força Jovem está de volta liberado aos estádios, estará presente já no jogo contra a equipe do Criciúma em São Januário. Coincidentemente, eles são liberados no momento que o Vasco tem 2 jogos em São Januário, a bateria ainda não está liberada, e como eles trouxeram aqui dentro da própria nota, está liberado apenas uma faixa e também as camisas. Beleza? É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, próximo da hora do almoço, entre 11 e meio-dia, eu chego com mais informações. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!